Olá, pessoal! Você já se perguntou como o Império Romano, uma das civilizações mais poderosas da história, chegou ao fim? Hoje, vamos entender os principais motivos que levaram à queda desse império e também descobrir alguns fatos interessantes e pouco falados sobre esse processo. Prepare-se para uma viagem ao passado. O Império Romano foi um dos maiores e mais influentes impérios da história, e seu impacto ainda pode ser sentido em muitas partes do mundo hoje. No auge de seu poder, por volta do século II d.C., o Império Romano abrangia uma vasta região. Desde a Grã-Bretanha até o Egito e da Península Ibérica até a Mesopotâmia. Era um império gigantesco, com uma estrutura administrativa e militar altamente eficiente, que conseguiu governar com um certo grau de estabilidade por mais de 500 anos. No entanto, o que aconteceu para que essa civilização tão poderosa fosse dilacerada e perdesse seu domínio sobre o mundo conhecido? Vamos entender. Uma das grandes mudanças que ajudaram a explicar a queda de Roma começou em 395 d.C., quando o imperador Teodósio I tomou uma decisão crucial. Ele dividiu o Império Romano em duas partes. A parte ocidental, com a capital em Roma, e a parte oriental, com a nova capital em Constantinopla, na região da atual Turquia. A ideia era facilitar a administração do vasto território romano, tornando o governo mais eficiente. No entanto, com o tempo, essa divisão acabou enfraquecendo o Império Romano do Ocidente. Enquanto a parte oriental, conhecida como Império Bizantino, continuou forte por mais de 1000 anos, a parte ocidental começou a enfrentar uma série de dificuldades que levariam à sua queda. Além disso, o Império Romano enfrentava uma crise econômica grave. O Império gastava muito com guerras, manutenção de exércitos e infraestrutura, mas as receitas fiscais começaram a diminuir. Com isso, o governo precisou aumentar os impostos para sustentar suas campanhas militares e a máquina estatal, o que causou uma revolta crescente entre os cidadãos e camponeses, que eram cada vez mais sobrecarregados. Sem dinheiro suficiente, o império também começou a desvalorizar suas moedas, emitindo mais dinheiro sem lastro, o que levou a uma inflação enorme. A economia romana foi enfraquecendo a cada dia, e os recursos ficaram cada vez mais escassos, dificultando a manutenção da ordem e a defesa das fronteiras. Esse colapso financeiro não aconteceu de uma hora para outra, mas foi um processo gradual que se acumulou ao longo dos anos, tornando a sobrevivência do império cada vez mais difícil. Além da crise econômica, outro fator crucial que contribuiu para a queda do Império Romano foi a instabilidade política. Nos últimos séculos do Império, Roma teve muitos imperadores, e muitos desses imperadores foram depostos, assassinados ou substituídos em curtos períodos de tempo. O governo romano se tornou cada vez mais caótico e sem uma liderança firme. Esse cenário gerou ineficiência e corrupção dentro das instituições do império, enfraquecendo ainda mais sua capacidade de governar e de reagir às ameaças externas. E não podemos esquecer que essa instabilidade política também dificultou a criação de estratégias eficazes para lidar com os desafios econômicos e militares que surgiam constantemente. Agora, um dos fatores mais conhecidos e falados sobre a queda de Roma é a invasão dos povos bárbaros. Durante os séculos III, IV e V, povos como os visigodos, vândalos, ostrogodos, hunos e francos começaram a pressionar as fronteiras do império. Eles não só atacaram as províncias romanas, como também começaram a invadir as próprias cidades romanas. Um dos eventos mais simbólicos dessa invasão foi o saque de Roma pelos visigodos em 410 d.C., liderados pelo rei Alarico. Esse evento chocou o mundo romano, pois Roma, a capital do império, nunca havia sido saqueada antes por inimigos externos. Para muitos, isso representou o começo do fim, pois mostrou ao mundo que Roma já não era mais imbatível. Mas essa invasão não foi uma surpresa repentina. Durante anos, as forças romanas estavam envolvidas em diversas frentes de guerra e não conseguiram proteger adequadamente suas fronteiras. Uma das razões para isso foi o declínio do exército romano, que antes era uma força temida em todo o mundo. O Império passou a recrutar mercenários estrangeiros para suas tropas, muitos dos quais eram de origem bárbara. Esses soldados, ao invés de lutar com lealdade ao Império, muitas vezes tinham interesses próprios e pouca conexão com Roma, o que enfraqueceu a coesão do exército romano. Para piorar, as constantes derrotas militares desmoralizaram ainda mais as tropas, tornando o exército cada vez menos eficiente. Em 476 d.C., um dos momentos mais dramáticos da história romana ocorreu. O último imperador do Império Romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, um chefe bárbaro. Esse evento é considerado por muitos historiadores como o fim oficial do Império Romano do Ocidente.
A partir desse momento, o Império Romano já não existia mais na forma que conhecemos. Roma, que havia sido a capital do maior império do mundo, foi reduzida a uma sombra de seu antigo esplendor, perdendo sua influência e seu status de grande potência. Entretanto, existem alguns fatores que são frequentemente esquecidos ou pouco discutidos quando falamos da queda de Roma. Um deles é a ascensão do cristianismo. Embora muitos associem o cristianismo à unificação do Império Romano, ele também teve um impacto profundo na transformação da sociedade romana. No século IV, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e fez da religião a oficial do império. Isso causou uma série de mudanças significativas nas estruturas políticas e sociais. O cristianismo desafiou a antiga ordem religiosa romana, e muitas das tradições pagãs foram abandonadas. Além disso, o cristianismo promoveu um novo tipo de lealdade e identidade que não estava mais atrelada ao Império Romano, enfraquecendo o vínculo entre o Estado e a população. Outro ponto importante, que pouca gente comenta, é a fragmentação interna da sociedade romana. A riqueza do Império Romano estava concentrada nas mãos de uma elite pequena, enquanto a maioria da população vivia em condições precárias, em uma profunda divisão social. Essa desigualdade aumentou as tensões internas e enfraqueceu a coesão social. Ao mesmo tempo, as grandes cidades romanas começaram a declinar, e as áreas rurais passaram a ser mais valorizadas. Esse processo gerou uma descentralização, que dificultou ainda mais o controle do império sobre suas terras. O fim do Império Romano não foi algo simples e rápido, mas um processo complexo que durou séculos. A queda de Roma foi causada por uma combinação de fatores internos e externos, como a crise econômica, a corrupção política, as invasões bárbaras e as mudanças culturais e religiosas. No entanto, é importante lembrar que, embora o Império Romano do Ocidente tenha caído, o Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, sobreviveu por mais 1000 anos. Constantinopla, sua capital, foi um centro de cultura, comércio e poder até sua queda em 1453. E, mesmo após a queda do Império Romano, o legado da Roma antiga continuou a viver. Sua influência na arquitetura, no direito, nas línguas e na política ainda está presente até hoje. Muitos dos conceitos de governança, cidadania e direitos que surgiram em Roma continuam a ser usados em todo o mundo, demonstrando o impacto duradouro dessa civilização. A queda de Roma, portanto, não é apenas o fim de um império, mas também o fim de uma era. Sua história nos ensina que, mesmo os maiores impérios, com todo o seu poder e riqueza, podem ser derrubados. Mas o legado que deixam pode durar muito tempo, e isso é algo que nós ainda experimentamos em nosso dia a dia. Espero que você tenha gostado dessa viagem pela história da queda do Império Romano. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo histórico. Até a próxima!